Olá pessoal, tudo bom? Eu tô com hoje mais uma dica de livro, tá? É a segunda dica do nosso canal e é o livro O que é Salvação? É um livro bem curtinho, tá? Ele é do Hans Lahondelli e ele fala sobre o que é a salvação, né? Uma certa vez eu estava conversando com meu sogro, que não é cristão, né? E ele perguntou para mim, mas Andreas, vocês falam tanto que Jesus salva, mas salva do quê? Eu tô aqui na minha casa, não tô com nenhum problema, né? E o que salva do quê? Então, por mais engraçado que seja, né, essa pergunta que ele fez, do jeito que ele fez, se nós não compreendemos, né, o que é salvação e qual que é o problema que nós estamos aí encrencados, não faz sentido algum, né, a mensagem que a gente passa, né, que Jesus salva, né? Então, primeiro a gente precisa compreender salva do quê? Então, esse é o título do livro do Hans Lahondelli. O que é salvação? O que Deus faz por nós e em nós. Bom, então, é, esse assunto sobre a salvação, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar, a importância dela, é porque a salvação, do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, é completamente diferente do ponto de vista pagão ou de outras religiões, né? Há uma novidade aqui, né? Até Paulo comenta que o conceito de salvação era um escândalo na época dele. Por quê? Bom, qual que é o conceito de justiça divina, né? O conceito aí de tornar-se aceito perante Deus, é, que se tem aí por fora, né? Basicamente, o conceito de justiça que se tem é a questão da justiça retributiva. É o tal do karma, você já deve ter ouvido falar. O karma, isso é karma, né? Bom, então eu vou resumir aqui de uma forma bem, né? Mas é mais ou menos assim. Bom, se eu faço mal, vai vir o mal para mim no futuro. Se eu faço bem, vem o bem. Né? Então, por que uma pessoa, sei lá, uma pessoa nasce com uma deficiência? Ela está de alguma forma, né, algo que ela fez na vida passada, né, ela está sendo é a lei da causa da causa e reação, né? Ação e reação. Então ela agiu de uma forma no passado e ela nasce dessa forma para que seja compensado de alguma forma. Então isso fiz o bem, fiz o mal, recebo o mal, agi, vai haver uma reação, tá? Basicamente é isto, né? Bom, a Bíblia fala que de fato, né, nós plantamos aquilo que colhemos aquilo que nós plantamos. Então a Bíblia fala que existe sim uma lei da ação e da reação, porém, nós vemos que a Bíblia vai além desse conceito. Nem todo mal no mundo pode ser explicado por causa da lei da ação e da reação. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, lá em João capítulo 9, verso 1 e 3, existe um cego de nascença, né? E aí perguntam para Jesus, por que ele nasceu assim? Por causa de um pecado dele ou por causa de um pecado dos pais dele? Então você veja, eles estavam com essa ideia de karma, de ação e de reação, né? Ou seja, então quer dizer que ele está com essa deficiência por causa de algo que ele fez ou de algo que alguém fez? É uma reação a uma ação que eles fizeram no passado? Jesus vai dizer não. Então aqui a gente já vê, nem tudo que acontece no mundo pode ser explicado através da retribuição ou do karma. Jesus ele vai muito além. O mundo é muito complexo, existem muitas outras explicações, né? Nem tudo é karma. Né? Então ele vai dizer que aquilo aconteceu para que Deus fosse glorificado. Opa, então quer dizer, uma coisa ruim para uma coisa boa, né? Então, aqui você vê Jesus negando que tudo é karma, né? Existem outros motivos para o mal no mundo, tá? Por exemplo, você pega Jó, capítulo 1, verso 8. A Bíblia diz, né, que ele era perfeito diante de Deus. Porém, veio uma maldição sobre a vida dele, né? E a gente vê que, na verdade, não era porque aquilo que ele estava recebendo não era porque ele tinha feito algo ruim. Pelo contrário, ele só fez coisas boas. A Bíblia só relata que perante Deus ele era perfeito, né? Era, claro,
na esfera humana, né? Mas você vê, então, que o mal que ele estava recebendo não é por causa do mal que ele tinha feito. Ele tinha feito coisa boa e estava recebendo coisas más, né? E a gente vê que, na verdade, tinha um poder espiritual por trás por trás de tudo aquilo. E daí os amigos dele, eles tinham essa ideia de karma para responder todas as questões, e eles falaram: Jó, você está sofrendo porque você fez algo errado. Você fez algo contra Deus, só pode ser isso, né? E aí Jó também, ele caiu nessa ideia, né? Não, como é que o Senhor está me punindo, Deus? Porque eu nunca fiz nada de errado. Então ele achava que tudo era essa lei da retribuição, o karma, né? Então ele fez algo de bom, Deus tinha que abençoar ele, né? Só os maus poderiam receber coisas ruins. Então aqui você vê que o contexto bíblico apresenta que pessoas boas que fazem coisas boas também recebem o mal, né? Você vai ver, por exemplo, Jesus nunca fez nada de mal. No entanto, ele recebeu muita coisa ruim na vida dele. Não é por causa do que ele tinha feito. Então, muitas vezes, Jesus ele fala, né, que quando a luz vem, aquilo entra em conflito com as trevas. Então, se prega o evangelho, o que se recebe? Bem? Não, se recebe o mal. Se recebe perseguição, morte. Então, você vê que é muito amplo o conceito de justiça na Bíblia, né? Jesus vai muito além da ideia da retribuição. Então, esse é o primeiro ponto. Deus ele vai lidar com um conceito também diferente do mundo pagão, que é o conceito de graça, que é de recebermos aquilo que não merecemos. Por isso que foi um escândalo isso, né? Graça significa que Deus olha para nós como se fôssemos perfeitos e nos dá a recompensa de como se fôssemos perfeitos, mesmo nós não sendo perfeitos, mesmo não sendo perfeitos, né? Então, isso daí é um conceito muito em choque com o mundo pagão, né? Porque a gente tem aquela ideia desde criança, né? Faça uma coisa boa para receber uma coisa boa. Faça uma coisa errada, receba o mal, né? E aí Jesus vai começar a ampliar esse conceito, tá? Então, salvação do ponto de vista bíblico não é simplesmente o resultado daquilo que eu faço, né? Mas a salvação envolve recebermos, inclusive, aquilo que não merecemos, seja para o bem ou seja para o mal. Então, a justiça divina é algo muito mais amplo, tá? Então, é por isso que dentro do paganismo vai se ter um conceito de salvação por obras, né? Então, por exemplo, mesmo em religiões que não são, digamos assim, pagãs, enfim, por exemplo, se você for pegar ali o islamismo, né? Você tem a ideia da balança, né? Então, no juízo final, pesou mais as tuas boas obras ou as obras ruins? Se pesou mais as boas obras, você está salvo. Então, a salvação, ela está associada com as boas obras humanas, né? Dentro, por exemplo, você pega dentro do espiritismo, dentro de outras linhas de pensamento, você vai ter a ideia aí de evolução, né? Então, você reencarna para, na verdade, compensar aquilo de mal, às vezes, que você fez no passado, e aí você vai, né, de alguma forma... Tem aquela ideia também do... uma ação boa que eu faço apaga uma errada, né? Então, as obras humanas, elas estão nesse processo de justiça. Porém, a Bíblia, ela vai dizer uma coisa muito louca, que não existe como nós sermos aceitos perante Deus por obras, porque as nossas obras nunca vão ser boas o suficiente. Então esse é um caminho impossível de se chegar a Deus. As nossas obras são chamadas na Bíblia de trapos de imundícia. Não valem nada. Mesmo as boas, porque estão manchadas, né? Romanos 7, ele vai dizer que o mal reside em mim. Eclesiastes 7, que não há ninguém que não peque, né? Jesus fala que ninguém é bom, então é impossível alcançar a redenção e a justiça por meio de obras, né? Então é isso que o autor do livro ele vai demonstrar. O cristianismo ele pensa de uma forma totalmente diferente, tá? Nós nunca vamos satisfazer a justiça divina, e graça é algo que Deus dá. Deus oferece a graça para nós. Aquele que é salvo, né? Aquele que é justificado é aquele que recebe e aceita essa graça. Então, no conceito cristão, é Deus quem dá a salvação, né? É Deus que dá. No conceito pagão e outras religiões, é você que oferece algo para Deus para aceitar, né? Então, a gente vê isso muito bem exemplificado na história de Caim e Abel, por exemplo, né?
Abel ofereceu um sacrifício a Deus, mas ele tinha fé em Deus, o coração dele estava em Deus, né? E já Caim, ele ofereceu algo para Deus, mas sem fé. Então ele estava tentando comprar um tipo de salvação, né? Ele estava tentando ganhar pontos com Deus por coisas boas que ele tinha feito. Então aqui a gente vê a salvação por meio de obra ou por meio de fé, né? Bom, então esse é o primeiro ponto aí, tá? O segundo ponto que eu anotei aqui, que o autor do texto, né, do livro vai falar, é a questão da predestinação. Existe uma ideia hoje no mundo cristão, uma briga até hoje, entre arminianos e calvinistas, sobre o processo da salvação. Então, para calvinistas, a salvação é algo que vem de Deus, assim como para os arminianos, né? Porém, a salvação ela não pode ser negada, né? Então, Deus escolhe pessoas para serem salvas. Por quê? Porque, vou falar de uma forma simples, né? Deus ama aquele que salva, né? Então, aqueles que ele não salvou, ele não morreu por todas as pessoas, ele morreu por aquelas pessoas que ele salvou, né? Então, Deus escolhe pessoas específicas que vão ser salvas. As pessoas que ele não escolheu não tem forma alguma delas serem salvas, né? Então, é isso que a gente chama de predestinação. Dupla predestinação, né? Então, ele escolhe, é Deus quem escolhe. Essa pessoa vai para o inferno, essa para o céu. Você não pode fazer nada a respeito disso. O autor do texto ele vai contra essa ideia. Ele vai demonstrar em vários textos bíblicos que a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. E que Deus ama a todos. E que o homem depravado, todos os homens são capacitados por Deus a escolherem. Mas Deus respeita a escolha humana. Mas ele quer salvar a todos. Né? Então, há diversos textos que dizem isso, né? Dizem isso e tal. Senão não faria sentido nenhum julgamento divino, né? Uma prestação de contas aí. Perderia também o sentido. Então, basicamente também no pensamento calvinista, você vai ter aquela ideia que se Deus salvou a pessoa não tem como se perder. A pessoa aceitou o evangelho, ela não volta mais atrás, ela não apostata. No pensamento do autor do livro, isso é uma ideia que vai contra o texto bíblico, porque o texto bíblico mostra pessoas que tinham o Espírito Santo, né? Que foram salvas e apostataram, né? Então, e também ele vai falar, você pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Saul, né? Que tinha o Espírito de Deus e todavia apostatou, mas tem vários casos também sobre isso. Então, você vai ter no calvinismo, né? Essa ideia aí que Deus não capacita todos, ele escolhe e tal. Então o autor vai demonstrar que a salvação ela é algo que vem de Deus, não vem por obras humanas, mas ao mesmo tempo Deus capacita para que as pessoas tomem a sua decisão, né? E Deus gostaria que todos tomassem a decisão ao seu lado. Então, uma pessoa que não é salva, não é porque Deus não quis que ela fosse salva, né? Mas ela é julgada justamente por ter tido a oportunidade e ter rejeitado, né? Mas enfim, esse é um assunto bem amplo aí também, né? Aí o terceiro ponto, ele vai falar sobre a reconciliação. Antes da queda, o homem tinha uma perfeita harmonia com Deus, com a natureza e tudo mais. E aí entrou o pecado, né? E aqui pecado, pro autor do livro, é muito mais do que um ato intencional. Então o ato intencional é o pecado que a gente poderia dizer que é o pecado que imputa a condenação sobre nós, né? É aquilo pelo qual nós vamos prestar contas, digamos assim, perante Deus. A Bíblia vai falar o pecado deliberado, né? Pecado para a morte ou coisa do tipo. Mas pecado não é exclusivamente atos intencionais, né? Então ele vai mostrar, por exemplo, em Salmos 19, verso 12, 1 João capítulo 1, verso 8, que o pecado existe mesmo sobre um crente obediente, né? Um crente obediente continua tendo pecado. Então, o pecado é universal. 1 João capítulo 1, verso 8, né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Então, a confissão, né, ela acontece mesmo na vida de um cristão. Então, o cristão abandonou o pecado deliberado, aquele pecado intencional de rebeldia, mas o seu amor, a sua fé, a sua bondade não é perfeita. Ele reconhece essa imperfeição, que é pecado, né? Então, ele vai mostrar também que o pecado é como um vírus, né? Você tem ali Romanos 7, Romanos 5, Romanos 8, Salmo 51, verso 5, Marcos 7. É algo que reside em nós, né? Então,
Romanos capítulo 7, Paulo fala: o pecado habita em mim, ele está em mim, o mal reside em mim, ele é um vírus, né? Então o pecado é uma coisa muito, muito maior, né, do que apenas um ato aí. Então, ele vai falar dessa obra divina de purificação do pecado. E isso é exemplificado no Novo Testamento com os sacrifícios, né? Então, você vai ler aí o Antigo Testamento, você vai ver que eles faziam sacrifícios. Por quê? O mundo pagão fazia um sacrifício para ter pontos com Deus, digamos assim, né? Para pagar a ira de Deus ou de alguma forma, né? Então, aquilo era uma forma, eles ofereciam aquilo para Deus para que Deus pudesse recompensá-los de alguma forma, né? Então, eles faziam lá as festas para os deuses os abençoarem. Então é o homem fazendo algo para Deus, então, né? Aí Deus dava em troca daquilo que o homem fazia. Porém, o sacrifício na Bíblia, ele tem um conceito totalmente diferente, não tem esse conceito de karma, né? Ele tem um conceito de graça. Então, o sacrifício representava que o cordeiro não representava que você estava ganhando pontos com Deus, mas que o teu pecado era colocado no cordeiro. O cordeiro morria no seu lugar, um processo de substituição. Alguém está levando a culpa no seu lugar, né? Então, a graça é algo que alguém inocente recebe para que você seja livre. É a culpa que um inocente recebe para que você seja livre, né? E aí que a gente vai ver por que Jesus morreu por nós, né? Ele nos torna perfeitos perante o Pai porque ele paga a nossa dívida, né? Então isso é graça, não é algo que eu faço que Deus me aceita, porque ninguém é bom o suficiente para Deus aceitar, né? Então Jesus foi o único que foi bom o suficiente. Então a gente deposita a fé naquilo que Jesus fez por nós. Então não sou eu que fiz algo bom, mas é Jesus e eu aceito aquilo que ele fez. Então o foco está na obra de Jesus e não, né? Isso gera humildade, humilhação de nós perante Deus. Eu não mereço nada, né? Então, isso era visto lá no ritual do Antigo Testamento, essa questão dos sacrifícios, né? Então, isso a gente chama de justiça imputada, né? É aplicado, a perfeição de Cristo é aplicada a mim. Eu sou visto por Deus como sendo justo, perfeito e sem pecado, mesmo tendo. Por quê? Porque Jesus imputa a sua justiça sobre mim. A perfeição dele é atribuída a mim. Entende? É como se eu fosse milionário, eu não tenho um centavo no banco, mas eu sou milionário porque Jesus tem o dinheiro no banco, digamos assim, entende? Então aquele dinheiro agora é meu também. Mas não é porque eu conquistei, é porque ele conquistou, né? É um tipo de herança também, a gente poderia dizer aí, né? Um filho que recebe uma herança do pai, né? Ele é rico não porque, né, mas por causa da herança, por causa do pai dele, né? Isso gera humildade perante a gente, né? E daí a gente vai ver que Cristo ele não tinha pecado em nenhuma esfera, né? Então por que ele não nasce de José? Porque se ele nascesse de José, ele estaria infectado pelo pecado. Então ele faria parte do problema humano, né? Mas ele nasce sem pecado e não comete nenhum pecado por conta disso, não comete nenhum pecado intencional e não intencional, né? Nos dá o exemplo de como vivermos aqui na Terra. Então Cristo ele não é apenas um modelo, como apresentam, por exemplo, aí a gente tem dentro do Espiritismo, dentro de outras religiões, vem Jesus apenas como um modelo, né? Um avatar, uma coisa desse tipo. Mas a Bíblia mostra ele como modelo, mas como substituto, né? Como sacrifício, né? Então, se nós não entendermos a identidade de Cristo, o problema, a identidade dele, nós não vamos compreender a missão dele, né? Então, a gente compreendendo qual que é o nosso real problema, a gente entende como ele veio, o que ele é diferente de nós, né? E por que ele realmente nos salvou, por que ele é a única esperança para sermos aceitos perante Deus. Porque se Paulo vai dizer, bom, Jesus não morreu por nós, não ressuscitou, a gente permanece culpado perante Deus com os nossos pecados. E além disso, a gente não tem esperança alguma de ser aceito perante Deus. Porque a gente é imperfeito, né? Então Jesus é a nossa grande esperança, a grande esperança do ser humano, né? Ele é o Cordeiro de Deus, tá? Então Jesus era perfeitamente sem pecado e através dele nós somos vistos e aceitos por Deus.
Aí o autor vai falar da obra de Cristo. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Porque geralmente a gente tem o foco na obra de Cristo no passado, né? Não, Cristo nos salvou, né? E fez a expiação e tudo mais. Isso é verdade, né? Você tem ali, por exemplo, 1 Levítico, capítulo 1, verso 4, que quando o pecador pedia perdão dos seus pecados, ele estava expiado, né? Foi feita a expiação, ele está purificado e perdoado. E Hebreus 9:12 fala, quando Cristo morreu, obteve redenção de uma vez por todas. Foi perfeita expiação, né? Completa. Foi pago completamente. Só que a gente vê que a obra de Cristo é uma obra não apenas no passado, né? Mas quando o pecador no santuário terrestre confessava seu pecado, o cordeiro era morto e ele era purificado, agora o sacerdote pegava o sangue e fazia a intercessão no santuário. Né? Ele levava o sangue para dentro do santuário, né? E fazia essa mediação. Né? Então, esse processo nós vamos ver também em relação a Jesus. Quando ele foi morto, nos substituiu, agora ele, como nosso sacerdote, diz que ele ministra, ele intercede por nós, continuamente, todos os dias, nos purificando diariamente. Então, quer dizer, a expiação, a gente tem ela completa, né? Por causa do que Cristo fez na cruz, mas ele continua fazendo ela também. Então, ele pega o seu sangue, intercedendo por nós e nos purificando diariamente. Então a gente, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos purificados, né? Somos tornados justos, mas essa obra não termina aí, né? Cristo continua nos purificando. A gente não se torna perfeito do dia para a noite, né? Então isso que vai ser chamado de intercessão, né? É o processo aí da nossa santificação, tá? E finalmente a gente tem o último processo, que é o processo do futuro, né? Jesus fala sobre a redenção, né? Quando vocês virem os sinais, saibam que a redenção está próxima. Então, quer dizer, a redenção já tinha sido feita na cruz, mas ele fala de um aspecto futuro da redenção, né? Então, esse processo de expiação futuro é visto, por exemplo, no dia da expiação. Diariamente, o povo de Israel estava purificado, porém, ainda tinha um dia no futuro que eles seriam purificados. Então, quer dizer, aqui a gente não tem um conceito unilateral da purificação, da expiação, salvação. A gente tem conceitos muito mais amplos, né? Nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos purificados, expiados, estamos sendo purificados agora e seremos no futuro. Então isso é bem fácil de entender, né? Eu fui perdoado no passado, quando eu aceitei a Cristo. Mas hoje, diariamente, estou sendo perdoado e purificado. Né? E no futuro, quando Jesus voltar, eu serei limpo do pecado, completamente puro. Então, quer dizer, nós já estamos purificados, mas ainda não, porque ainda falta a redenção final em Cristo. Né? Então, esse processo era visto também no ritual do santuário. E parece que dentro do meio evangélico e protestante, né? Parece um pouco, a gente tem um pouco de dificuldade de compreender essa expiação no sentido do futuro e no sentido presente, né? Então, de reconhecer que não é porque Jesus ainda está purificando que a purificação não foi perfeita na cruz, né? Então, ele vai tratar bastante disso no livro dele e isso é bem legal, tá? Então, a expiação é um processo onde Cristo já nos purificou, está nos purificando e irá nos purificar, tá? Então, para nós finalizarmos aí, nós podemos dizer que a graça é suficiente para todos, mas não eficaz para todos. Então, ela foi derramada sobre todos os homens, Deus deseja que todos se salvem, né? Mas ela não é eficaz, porque Deus respeita o nosso poder de escolha, né? O Espírito Santo é quem conduz ao arrependimento e à salvação. É Ele quem capacita o homem a poder escolher. Sem o Espírito Santo a gente não poderia ter capacidade de escolha, né? E a presença do Espírito Santo é garantia que nós estamos salvos. A fé é o único caminho para se apropriar da salvação, não é por obras, né? Então, nosso último ponto aqui, para resumir tudo, né? Então, primeiro, nós não podemos comprar o perdão de Deus, tá? Uma coisa boa que eu faço não paga uma errada que eu fiz no passado. Se eu furei o sinal vermelho e veio uma multa, eu andar corretamente não paga a minha multa.
Com Deus é a mesma coisa. Boas ações nossas não pagam o que nós fizemos de errado. Então, a ideia de karma aqui, essa justiça retributiva e tal, ela é diferente na Bíblia, né? A Bíblia lida com o conceito de graça. Não há como pagar, né? Ah, então eu sofri uma coisa, então para pagar o meu pecado passado, né? A Bíblia não trabalha muito bem com essa ideia, tá? Então a gente não pode comprar o perdão de Deus, né? Pagar os nossos pecados com as nossas obras. A única forma de sermos aceitos é reconhecendo quem somos, tá? Com arrependimento, confissão e fé. É dessa forma que Deus nos aceita, né? E isso traz paz e certeza, tira o peso da salvação pelas nossas obras. O menino rico chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu faço tudo de bom, o que eu preciso fazer mais para ser salvo? Ele queria comprar a salvação com as suas obras, né? Então, quer dizer, o conceito de salvação, você querer ser aceito por Deus por coisas boas que você faz, tira a tua paz e certeza que Deus te aceita, porque você nunca vai ser bom o suficiente, né? Então, você compreender que Deus te aceita quando você reconhece quem você é e pede perdão e se humilha, né? Isso você compreende que você não precisa ser perfeito, né? Deus te aceita mesmo você tendo falhas e sendo imperfeito, né? Isso não significa que isso é uma abertura para você pecar, não é isso. Mas você reconhece que você pode ter paz. Poxa, Deus, minha fé não é perfeita, meu amor não é perfeito, né? Mas eu abandonei o pecado deliberado, confesso que eu não sou perfeito, e isso traz certeza da tua aceitação perante Deus, né? Coisa que não existe no paganismo. Você nunca sabe se Deus realmente está te aceitando ou não, né? Ok? Querer ser aceito por obras tira a nossa paz, porque ninguém é bom o suficiente, tá? Você nunca tem certeza, né? E um problema também do calvinismo aqui, que o autor vai demonstrar, que no calvinismo não se pode ter certeza da salvação, embora eles digam que sim, né? Porque não se sabe se a pessoa foi escolhida por Deus, não existe um parâmetro para dizer, essa pessoa, existem provas que ela foi escolhida por Deus, né? Porque às vezes a pessoa acha que foi escolhida, mas daí não foi escolhida por Deus, na verdade. Então, na verdade, o autor vai demonstrar que o calvinismo ele tira a certeza da salvação, porque você não sabe se de fato Deus te escolheu ou não. Você pode estar iludido sobre isso, né? E já no conceito bíblico, não. A pessoa sabe, né? Se ela está no caminho de Deus, está no processo de arrependimento, de perdão, de confissão, está com a presença do Espírito, ela tem que cuidar para não cair, para não se apostatar. Então ela é vigilante, né? No calvinismo já não, já tô salvo mesmo, né? Então dane-se, né? Vou fazer o que eu quiser, né? Não, mas daí eu não tô salvo. Então é um grande problema a pessoa não saber se está salvo. Daí se ela acha que está salvo, então quer dizer, ela acha que mesmo o pecado dela pode não fazer com que ela apostate, né? Então gera sérias implicações aí, né? Bom, outro ponto, quando Deus nos considera justos, é como se não houvesse pecado em nós. Deus olha para você como alguém sem pecado, mesmo você não sendo perfeito, tá? Diferente do pensamento grego, que santo e perfeito é aquele que chegou no patamar máximo, né? Bom, o cristão ele abandonou o pecado, mas ainda é imperfeito. 1 João capítulo 1, verso 8, Filipenses 3, verso 12, Paulo reconhecia, olha, não sou perfeito ainda, mas Deus me vê como perfeito. Então o pecado permanece na vida do cristão não mais como aquele pecado de rebeldia. Eu vou transar com quem eu quiser. Eu vou usar droga. Eu vou fazer o que eu quero. Não. Ele obedece a Deus, obedece os mandamentos de Deus, mas ele percebe que a mesma sua obediência ainda é falha, né? Que ela não é perfeita. O seu amor não é o nível 100 que Deus exige de amor. A sua fé não é nível 100. A sua bondade, a sua mansidão, o seu domínio próprio, os frutos do Espírito, né? Então ele sempre vai ter esse reconhecimento de indignidade, tá? Isso faz com que ele permaneça em confissão. Aquele que não se confessa quem está perdido? Aquele que não reconhece e não se confessa. Isso está perdido. Aquele que se confessa diariamente, reconhece quem é e busca melhorar a cada dia mais, né? Está buscando a Deus, né? De todo o coração e aceita a justiça imputada de Cristo. Aquele que aceita Cristo pela fé, né? É aquele que vai reconhecer a perfeição de Cristo em contraste com a sua imperfeição, tá? Por isso a justificação é diária. Não é assim, uma vez eu fui lá, perdi perdão e estou salvo. Não. Diariamente nós precisamos pedir perdão a Deus, né? E a santificação é o resultado de estarmos salvos. Eu obedeço os mandamentos de Deus porque eu estou salvo.
eu não obedeço os mandamentos para ser salvo, né? A desobediência e ingratidão é negação da graça, né? Então, aquele que está em pecado, na verdade, é aquele que negou a graça de Deus, né? Aquele que não quer, aquele que rejeitou. A graça caiu sobre todos nós, mas aquele que está em desobediência, né? Tá em pecado, vive no pecado, é aquele que não aceitou, né? Aquele que está dizendo, ó, eu rejeito, tá? Ou não é grato por isso, né? Então, nós podemos desfrutar agora um pouco do que teremos no futuro, né? Então, a perfeição que nós sonhamos, o mundo restaurado, pode ser vivido agora, se nós confessarmos nossos pecados, nos entregarmos a Cristo, né? Compreendermos que nós não somos ninguém, né? E que a única forma de sermos aceitos é com a fé naquilo que Cristo fez por nós, né? Então, Paulo vai dizer que a salvação vem por meio da graça, mas a maneira como a gente se apropria dessa graça e da misericórdia divina é por meio da fé, né? Ao crer que Cristo fez isso por nós, que Ele é perfeito, que Deus aceita Ele, não a mim, né? E que Ele imputa essa justiça sobre mim, né? A sua perfeição, né? A culpa Ele paga na cruz. Essa fé nos méritos de Cristo é a maneira pelo qual nós nos apropriamos da graça. Então a gente compreende. A fé é reconhecer que é Deus quem traz a nossa salvação. É Deus quem nos dá a salvação e nós, não nós, né? Então, se nós continuarmos com o conceito pagão, que apesar, muitos podem ser cristãos, mas a gente tem aquele conceito, eu vou obedecer a Deus para ser salvo, para Deus me aceitar, né? Isso é um conceito pagão, né? Na verdade, eu faço algo para Deus me dar algo em troca, tipo Papai Noel, né? Se for uma boa criança, então vai ganhar presente. É uma coisa de troca, né? E não é. Você obedece a Deus por amor, porque você já foi salvo e você reconhece isso, né? Então, essa é a análise do livro que é a salvação e essa é a dica de hoje.